Vamos começar pela região B, que essa coisa não muda, né? A região B vai ser delimitada por esses caras aí. Então, vamos tentar desenhar essa região B aqui. Tem aqui o plano XY, né? Ele dá y igual a 1, seria uma reta mais ou menos assim. Esse aqui é y igual a 1. Y igual a 2, uma reta horizontal assim, né? Y igual a 2. Y igual a x é uma reta aqui, ó. Algo assim. E y igual a x sobre 2, é uma reta com uma inclinação menor, né? Então, algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer mais para cá. Pronto, algo mais ou menos assim. Então, a região D é exatamente esse cara aqui, tá? Então, ele quer que a gente integre nesse cara essa função. Só que não dá para fazer isso aqui, né? A gente não tem que integrar na realidade. Ele só quer que tu prove que é menor e que é menor que 3 e maior que 3 sobre 2. Então, vamos usar essa ideia aqui. Qual que é a ideia? Qual que são... Vamos começar aqui pelo 3, tá? Então, vamos primeiro provar que esse cara é sempre menor ou igual a 3. O maior possível, a gente tem a função é 1 mais seno, né? 1 mais seno a quarta de x a 2019 mais y ao cubo. A gente sabe que o seno, como está θ aqui, mas é um valor arbitrário, né? Ele é sempre menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que menos 1, certo? O seno a quarta de qualquer coisa, tanto faz, né? Não importa o argumento ali, x é de 2019, seria difícil integrar, mas isso aqui ainda é verdade. O seno a quarta de θ vai ser sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0, certo? Porque está a quarta. O menos 1, qualquer valor negativo aqui do seno vai para o positivo, né? Porque o expoente é par. Então, a gente pode usar essa ideia para escrever uma função, uma f e uma g, que é sempre maior e menor. Qual que é uma boa ideia? Tu usar essas constantes aqui mesmo. Então, por exemplo, tu define aqui, vamos dizer que a nossa f de xy é essa 1 mais seno. Isso aqui vai ser sempre menor ou igual do que, como tem um 1, né? Aqui vai ser 2, certo? Porque o seno sozinho é sempre menor do que 1. Então, 1 mais o seno vai ser sempre menor do que 2, certo? E sempre maior ou igual do que 1. Tá? Deixa eu escrever aqui com o 1 mais seno, para ficar mais claro. Mas essa f aqui vamos escolher como sendo 1 mais seno a quarta. Seno a quarta de x a 2019 mais y ao cubo. Isso aqui vai ser menor ou igual do que 2. Perfeito? Só que essas duas integrais aqui são tranquilas de fazer. Tá? Então vamos fazer isso. Essa aqui seria só 1, né? Isso aqui é uma função, tá? São 3 funções aqui. Sei lá, f aqui é g, aqui é h. Tá? Vamos fazer essa integral aqui na região D, dessa f. Como é que seria? Vai ser integral dupla. Os limites aqui, tem que olhar para a região. Na região, o ideal é fazer tipo 2, né? Que seria, tipo 2 eu estou falando, dx dy, tá? A gente varia o y como constante e o x como funções. Por que isso? Porque o y ele já está variando entre constantes aqui, ó. Y igual a 1, y igual a 2. E o x, tu vem aqui do x negativo, tu vai bater nessa reta primeiro, que é x igual a y, e depois nessa aqui, que seria x é igual a 2y. Tá? A gente está isolando o x, nesse caso. Tá? Então, vamos escrever essa integral. Como é que ficaria? O y vai de 1 até 2, e o x, deixa eu escrever aqui a equação da reta, mas aqui ó, x é igual a y, e aqui x é igual a 2y. Certo? Então, seria de y até 2y. De y até 2y. E a função é 1, para esse primeiro caso, dx dy. Tá? Essa outra aqui, como é 2, é duas vezes a f, né? A h é 2 vezes f. Deixa eu até denotar isso aqui. A h é 2 vezes f. Vai ser só fazer essa integral e multiplicar por 2, né? Mas vamos fazer essa aqui primeiro. Como é que fica? Essa integral de 1 a 2.
A integral de 1 em relação a x é x, calculado em y, de 2y até y, de y até 2y, né? dy. Isso aqui vai dar integral de 1 a 2, 2y menos y, dy, que dá integral. Isso aqui fica só y, né? De 1 até 2 de y, que dá y ao quadrado sobre 2, de 1 até 2, 4 sobre 2, menos 1 sobre 2, 3 sobre 2. Que é justamente o limite inferior que ele delimita aqui. Tá? Então é essa a ideia mesmo. É o 3 sobre 2. Levantou a mão? Opa, o que foi? Sabia, sim. Foi. Eu entendi tudo, só não entendi porque que ficou integral dupla de 1. De 1, porque tu concorda que a G é sempre maior ou igual do que 1? A G eu determino como esse cara aqui, né? Ah, sim. Entendi. Entendeu? Porque o seno, o menor número possível é 0. Certo? Uhum. Então, a F, que é 1, então o mínimo ali vai ser 1. Então, aí eu determino a F como 1 e faço a integral do limite inferior. Vai dar 3 sobre 2. Ah, entendi. É Entendi, isso. obrigado. Nada. Pronto. Como a gente sabe que H é igual a 2F, né? 1 vezes 2 dá 2. Então, a próxima integral seria a integral de 1 até 2, 1 até 2, né? Isso, de 1 até 2 e de y até 2y, de 2 dx dy, vai dar igual a 3, né? Porque se essa aqui deu 3 sobre 2, a próxima vai dar 3. Tá? E aí a gente chega nas limitações aqui, que ele dá 3 sobre 2 e 3. É só isso. Deu para entender? Deu. Pronto. É isso. Eu vou escrever bonitinho aqui. Integral de 1 até 2, y, 2y, 1 dx dy é sempre menor ou igual do que a integral. Eu vou botar aqui d, né? Acho que tanto faz. De 1 mais seno a quarta de x a 2019. Eu nem lembro como é que é. Mais y ao cubo, cara. Mais y ao cubo. dA, né? Menor ou igual do que a integral de 1 até 2 y, 2y de 2 dx dy. Faz mais sentido, né? Tu agora analisa os integrandos aí. Esse cara aqui vai ser sempre menor do que 1, maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 2. Certo? É só isso essa questão. Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Alguma dúvida aí nessa questão? Na resolução? Opa, Fábio. Opa! Que eu fui aqui rapidinho, aí eu perdi a parte do intervalo do dx, porque ficou y e 2y. Eu fiz tipo 2, tá? Eu variei o y como constantes aqui, ó, e o x como funções. Então, a variação do y vai ser de 1 até 2, né? E a do x, quando tu vem do x negativo aqui, tu vai bater primeiro nessa reta e depois nessa, certo? Vai passar assim, né? Tu bate primeiro no x igual a y e depois no x igual a 2y. Tá? Aí fica de y até 2y. Desse até esse. Sim, peguei. Entendeu? Segunda questão. Essa questão ele dá um desenho, né? Eu acho que o desenho ajuda muito, porque tu meio que já sabe o intervalo do θ, né? Só olhando para o desenho dá para saber a variação do θ, né? Mas deixa eu ler a questão. Calcule a área da região D, delimitada pela lemniscata, r ao quadrado igual a seno de 2θ, mostrada na figura ao lado. Tem aqui
a figurinha. Então, eu acho que essa questão dá para só fazer. Tá? Não sei se precisa pensar muito não, porque tem a figurinha aqui, tu sabe como funciona, né? E ele só quer dessa figura também. Teoricamente, teria outra variação do θ aí, de 0 a 2π, que daria um R positivo, né? Mas como ele só quer essa, então não precisa nem pensar muito. Alguém consegue dizer a variação do θ aqui, nesse caso, para esse desenho? É só fazer, pô. Perfeito. E aí, qual que é a variação do θ? Diz aí rapidão. 0 até π sobre 2? Exatamente. É só isso. 0 até π sobre 2. Segue o desenho, segue o desenho. Então, como é que fica essa integral? Vai ficar de 0 até π sobre 2. O R, ele pode ser 0 também, ó, dá para ver que ele meio que inclui a origem ali, né? Pode ser 0. E vai até a equação da Leibniz-Cata, que é esse R ao quadrado igual a seno θ. Só que aí tu tem que tirar a raiz, né? Porque tu tem que isolar o R. Então fica raiz de seno de 2θ. Certo? Opa, faltou parênteses aqui. E como ele quer a área, a gente vai fazer R dr dθ. Levantou a mão? Opa, pode falar. O que foi? O intervalo do θ foi definido por causa do gráfico que está definido em Isso. 90 graus no cartesiano, né? Isso, por causa do gráfico. Tá certo. Exatamente. É só olhando para o gráfico. Agora, sim, a gente pode definir isso aqui pensando também, tá ligado? Não precisaria dessa figura. Só que como ele deu a figura, aí Fica melhor ainda. Fica melhor ainda, mas eu vou dar a interpretação depois porque é isso. Mas vamos fazer a conta primeiro, só para fazer. Beleza. Como é que fica aqui? De 0 até π sobre 2. A integral de R é R ao quadrado sobre 2, né? R ao quadrado sobre 2. De 0 até a raiz. Seno de 2θ. dθ. Vai ficar integral de 0 a π sobre 2. O zero vai dar 0. A raiz ao quadrado vai ficar só seno, né? Então vai ser seno de 2θ sobre 2 dθ. Isso dá a integral do seno é o cosseno, é menos o cosseno, né? Então, menos o cosseno de 2θ. Só que aí, se tu deriva esse cara, vai aparecer um fator 2 aqui, e tem um sobre 2 lá, então aqui tem que ter um sobre 4. É isso? Que aí desce o 2, fica um 2 ali embaixo. E tem um menos também, né? É isso aí, né? De 0 até π sobre 2. Cosseno de... Vamos escrever, né? Melhor. Menos o cosseno 2 vezes π sobre 2 dá π. Menos o cosseno de 2 vezes 0, que é 0. Tem outro parêntese, e aí tem outro parêntese, e tudo isso vezes 1/4. Né? Perfeito. Então, 1/4 vezes... Esse primeiro aqui é menos 1, tá? Então é 1. Esse aqui é menos 1 de novo, então mais 1. Que vai dar 1 sobre 2, né? 2 sobre 4. Perfeito? A conta é tranquila, né? Tem uma mão levantada? Pode desmutar, tá? Gente, Oi. o π sobre 4, o π sobre 2 do intervalo, tu colocou onde? Ele cortou? Ah, cortou. Com 2θ. Cortou? Ah, sim, 2 Ok. 2 vezes π sobre 2 dá π. Isso, beleza, perfeito. Mas pode desmutar, tá? Agora o R, falaram aqui nos comentários que o R é do jacobiano. Eu ia perguntar isso, é do jacobiano mesmo? Sim, o R é do jacobiano, tá? Ok. Deixa eu até escrever aqui. Quando é área, a integral é sempre 1, certo? Lembrem disso, área e volume. A integral é sempre de 1, tá? Mas aí, como você está em polares, você sempre vai botar o jacobiano. Então, R dr dθ. Então, tecnicamente, isso aqui é o mais correto, né? A integral de 1, porque você quer achar a área, e aí tem o jacobiano, que sempre vai ter, quando tu está fazendo polares, cilíndricas, esféricas, enfim. Tá? É isso.
Pô, bem lembrado aí. O R é o jacobiano, não é função. A função é 1, que a gente quer a área. Tá? Perfeito. Dá 1/2. Agora vamos para a interpretação. A conta é tranquilo, acho que, sei lá, acho que vocês sabem fazer isso, é só cálculo 1, né? Mas a interpretação, por que isso faz sentido? O θ ser só de 0 a π/2. Então, a ideia é a seguinte. A gente tem essa equação, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. R ao quadrado igual a seno de 2θ. É isso, né? É isso aí. Se a gente coloca o θ variando no intervalo de 0 a π/2, isso implica que o 2θ, que é o que tem no argumento do seno aqui, ele vai variar no intervalo de 0 a π. Certo? Faz sentido, não? E o intervalo de 0 a π é exatamente o intervalo que o seno é positivo, tá? Maior ou igual que 0. E como o R tem que ser positivo por definição, então isso aqui só faz sentido para esse intervalo original aqui do θ, né? Que é de 0 a π/2. Para aí o 2θ variar um valor positivo do seno. Tá? Porque senão, se eu boto um valor maior do que π/2, a gente vai chegar num R ao quadrado é igual a um número negativo aqui, menos K, não sei, qualquer coisa. Bota 120, por exemplo, que é maior, né? O seno de 120 é raiz de 3/2, né? Então ficaria aqui R ao quadrado igual a menos raiz de 3/2. Nos reais isso aqui não dá certo, não tem como. Tá? Então é por isso, essa é a ideia. Só que teria sim outro intervalo que de 0 a 2π, né? Que chega em valores positivos de novo. Se tu colocar o θ variando entre π e 3π/2, eu acho que é isso. É isso, né? Se tu variar o θ entre π e 3π/2, que isso aqui é um intervalo entre 0 e 2π, certo? O 2θ vai variar entre 2π, 2π e 3π. Tá? Que é também a mesma coisa do que esse aqui. Seria esse intervalo aqui, né? Essa variação do θ também. 2π é aqui e 3π é aqui. Certo? E esses valores são positivos também, então não daria errado. Então, você vai ter o gráfico correto dessa lemniscata, seria algo mais ou menos assim. Tu tem um carinha assim e tu tem um carinha assim, tá? Porque a gente pode variar o θ de 0 a π/2 e de π a 3π/2. Aqui é 0, aqui é π/2, aqui é π e aqui é 3π/2, tá? Então a gente pode variar nesse intervalo, vou botar em vermelho, para ficar mais claro, a gente pode variar o θ aqui e pode variar aqui. Os outros dois aqui não pode, porque senão vai dar um seno negativo, R ao quadrado igual a um valor negativo, não tem como. Tá? É isso. Deu para entender? Essa lógica vocês podem usar na prova, isso é importantíssimo. É só essa definição que R tem que ser positivo, porque é uma distância, né? É a distância à origem, é a definição. Então, não tem como ser negativo. Mas isso acontece na prova. Oi, alguém vai falar? Oi. Isso, isso, exatamente. Nada. É isso aí. Pronto, perfeito. E aí, o que acontece nessa questão? Eu acredito que ele desenhou porque ele só queria um volume, ele não queria os dois, entendeu? Porque essa equação, ela escreve, né? O gráfico dela seria esse cara todo aqui. E aí eu acho que ele desenhou porque ele só queria esse, ele não queria os dois, entendeu? Provavelmente é isso. Enfim. É isso. Deu para entender essa questão? A interpretação aqui do R também, da equação e tal? Opa. Sim, sim. Pronto, perfeito. Talvez seja útil isso na prova de vocês, porque não sei se vai ter desenho, né? Isso é muito incomum. Beleza, vamos lá para a próxima. Isso aí que vocês falaram eu respondi, né? Porque a gente pega só o R jacobiano. Faz um tempinho. Eu falei, né? Beleza. Para lá.
Opa. Aí. Considere a integral, reescreva como integral em cilíndricas e esféricas e depois calcule a integral. Perfeito. Então, ó. Letra A. Ele quer que reescreva em cilíndricas. Então, a minha recomendação o importante, já falei, né, algumas vezes, são os limites de integração. Tá? Então, tu tem que acertar o limite de integração primeiro, aí depois tu pensa na integral, em integrar, né? Em resolver. Então, tu meio que ignora o integrando aqui, ignora esse cara aqui, só pensa nesses caras aqui, ó, primeiro. Tu tem que entender quem que é essa região aí do espaço, né? Nesse caso, porque é o integral triplo, quem que é a região do espaço que esses caras aqui determinam, delimitam, né? Então, vamos pensar nisso aí. O x, ele está variando entre 0, eu vou botar um pezinho, né? Ele está variando entre 0 e 1, certo? O y, que é o do meio ali, ele está variando entre 0 e raiz de 1 menos x ao quadrado. O z, ele está variando entre 0 e essa outra raiz aí, de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Nem sei se essa notação está certa, né? Mas, enfim, o que importa é entender. Como é que seria esse desenho? Essa equação aqui do y, por exemplo, a gente tem y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Né? Se tu eleva os dois lados ao quadrado e passa o x ao quadrado para a esquerda, a gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, sendo que a condição aqui é que o y é positivo, né? Porque inicialmente ele era uma raiz com mais aqui, então é uma raiz positiva, certo? No caso, a raiz é sempre positiva, mas o valor do y é sempre positivo. Então, escreve aqui y é maior que 0 só para tu não perder informação. Então, isso aqui delimitaria uma circunferência, só que como y é sempre maior que 0, então faria mais ou menos assim, uma meia volta só, certo? Aqui é o y, né? Aqui é o x. Tá? Então, essa equação aqui com y maior que 0, que seria essa equação, vai delimitar só esse cara aqui. Só que o x varia de 0 a 1, a gente sabe isso também. Então, o x ele vai variar daqui, deixa eu botar em vermelho, o x vai variar de 0 até 1. Tá? E o y varia de 0 até essa equação que eu escrevi, que é dessa meia circunferência aí, tá? Então, a gente só quer essa área aqui. Perfeito? Isso no plano XY, só que tem o z ainda. O z, ele varia de 0 até esse cara. Quem que é esse cara? Deixa eu fazer aqui. Z é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eleva os dois lados ao quadrado, passa o x e o y ao quadrado para a esquerda, vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1, é uma esfera, sendo que inicialmente o zero é uma raiz positiva, né? Então aqui, para não perder informação, z maior que 0. Tá? Pode ser igual também, maior ou igual a 0. Tanto faz. Aqui também poderia ser igual. Como é que é o gráfico disso? Só olhando para o z agora, tá? A gente sabe que a variação aqui no x e y vai ser assim, né? Mas só olhando para o z, a gente vai ter o espaço aqui, né? Aqui o y, aqui o x, aqui o z. Vai ser uma meia esfera, né? Porque o z tem que ser positivo, então não é uma esfera inteira assim. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. E aí sobe aqui, e aí tem aqui a partezinha atrás, assim. Alguma coisa assim, certo? Só que ele varia o z de 0 até essa esfera, então a gente vai ter o plano aqui do chão, né? Então a gente varia desse z igual a 0 até a esfera, tá? Então vai ser aqui desse chão aqui até a esfera de cima. Isso é o que o z diz, sendo que a gente só quer nessa região aqui, ó, do plano XY, tá? Nesse primeiro quadrante. Então, na realidade, o correto seria essa regiãozinha aqui, do primeiro quadrante, e a gente limita aqui o z por esse cara, né? Deixa eu fazer em verde aqui. Aqui, seria esse z aqui, né? De 0 até essa partezinha da esfera. Certo?
E isso, tanto em cilíndricas quanto em esféricas, é bem tranquilo de representar. A integral em cartesianas ficou bem feia, né? Os limites de integração aqui. Só que em cilíndricas e esféricas é tranquilo. Tanto que ele pede, né? Então vamos fazer. Em cilíndricas primeiro, que é a letra A, né? A gente já entendeu como funciona para tudo, então eu vou tirar essa letra A aqui, porque isso nem é a letra A, isso é só a região. A letra A é agora. A letra A aqui. Ele quer cilíndricas. Bom, em cilíndricas, x é igual a r cosseno, y é r seno, e z é igual a z. Tá? Então o z aqui não vai mudar. O que vai mudar é o dx dy, que é o plano. x, y aqui. Como é que a gente representa essa região com polares na integral? Vai ficar assim. É parecido com a questão anterior, né? Vai ser de 0 a 2π/2, o θ, né? E aqui de 0 até o raio. Qual que é o raio desse cara? É 1, né? Então de 0 até 1 aqui. Deixa eu botar mais para baixo. Está muito pertinho do desenho. Pronto. E o z mantém. O z vai ser do plano z igual a 0, que aí não muda, até a equação da esfera. Só que a equação da esfera vai mudar um pouco porque não tem mais xy. Então não vai ser mais raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse cara aqui tu consegue escrever como menos r ao quadrado, né? Deixa eu passar isso aqui para polares. Né? Z é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vai se transformar em raiz de 1 menos r ao quadrado. Certo? Aqui, de 0 até 1 menos r ao quadrado. Pronto. Limite de integração feito. Agora só falta o integrando. Como é que fica o integrando? 3 menos 2 vezes isso aí, dz, dy, dx. Beleza. Isso aqui, o x e o y vão ter que mudar, o z mantém, né? Em cilíndricas. Mas isso aqui vai ser r ao quadrado, né? Então, como é que fica? Vai ser 3 menos 2 vezes a raiz de r ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? É isso aí, né? Deixa eu voltar aqui. É isso aí. E agora, dz, dy, dx, a gente tem que lembrar do jacobiano de cilíndricas, que é o mesmo de polares. É o r também. dz, que é o mais de dentro, dr, dθ. Pronto, tá aí. É assim, em cilíndricas a integral fica essa. Não é tão bonitinha também, né? Mas é melhor do que a anterior, com certeza. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar dessa resolução. E esféricas é mais tranquilo ainda, né? O θ é igual, vai variar de 0 a π/2 também. O φ nota que ele para no z igual a 0, né? E em esféricas, deixa eu até escrever isso, mas em esféricas é cosseno φ, certo? Então, como ele para no z igual a 0, se tu voltar para a integral original, não precisa nem pensar nas cilíndricas, mas ó, na integral original o z varia de 0 até um número positivo, certo? Essa raiz aqui é positiva, tá? Então é de 0 até um número positivo, então o z é sempre positivo, né? No geral. O z é sempre positivo. Para o z ser positivo em esféricas, o φ, como o z é rho cosseno, o φ tem que pertencer ao intervalo de 0 a π/2, certo? Porque o cosseno de π/2 a π ele é negativo. E aí o z daria negativo. O rho aqui é sempre positivo, né? Então daria negativo. Só por causa do φ. Então o intervalo do φ é esse aqui. Olhando para o gráfico também faz sentido, né? O φ começa no z, o φ vai começar aqui e ele vai parar aqui, certo? Que é onde a gente quer acabar aqui. Então faz sentido também pelo gráfico. Mas tu pode pensar na equação também, se quiser. Como é que fica isso? Em esféricas, o θ vai ser igual a 0 a π/2. O φ vai ser de 0 a π/2 também. E o ρ é uma esfera de raio 1, né? Centrada na origem. Então, é a própria definição, quando o ρ é uma constante, é exatamente esse tipo de esfera que tu obtém. Então, vai ser de 0 até essa esfera, que é o raio 1, né? Então, 0 até 1.
Ô, Fábio, quando eu sei que o ρ é constante. Então, a equação da esfera é essa aqui, né? Então, tu Ah, tem... sim, é sempre igual a 1, né? Isso, aí tu vai ter ρ ao quadrado é igual a 1. Como o ρ é sempre positivo, ρ é igual a 1. Certo? Essa é a equação da esfera. Entendi. Em esféricas. Nada. A interpretação é tipo, todos os pontos que distam um da origem, certo? No espaço. É uma esfera, certo? Essa é a interpretação aqui de uma equação assim. O que é isso? Pronto. Vamos voltar aqui. Agora, o integrando... deixa eu ver aqui. Seria isso aqui, né? Só que r ao quadrado mais e ao quadrado é o ρ ao quadrado. E a raiz de ρ ao quadrado é ρ. Porque é sempre positivo, né? Não é módulo. Então, aqui vai ser 3 menos 2ρ, certo? E falta o jacobiano, que é ρ ao quadrado, seno φ, dρ, dφ, dθ. Tá? Ô, Fábio, Oi. licença aí. Cara, viajei agora. Nos limites de integração e na integral. Não entendi nada, cara. Tipo, π sobre 2, π sobre 2 e 1. Π sobre 2, π sobre 2 e 1. Isso. Ó, é porque a gente tem aqui 1/8 de esfera de raio 1, certo? Então, tu vai variar isso no primeiro quadrante, tudo no primeiro octante. Então, a gente vai variar o θ nessa região aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Dá para ver o mouse aqui? Deixa eu pegar o meu. Sim, dá. Mas, ó, o θ vai de 0 a π sobre 2, certo? Dá para ver isso? Sim. Feito. O φ, ele começa no Z positivo, né? Ó, o φ, ele começa aqui, ó, e vai até aqui. Tá? Então, 0 a π sobre 2 também. A gente não quer Z negativo, a gente só quer o Z positivo, né? A integral original é assim, ó, de 0 até a raiz positiva. Então, o Z sempre é positivo. Tá? Então, o φ vai ter que ser um ângulo tal que o cosseno dê positivo, porque Z é isso aqui. Ó. O Z não pode ser negativo, então vai ser de 0 a π sobre 2 também, o φ. Não sei se eu vou ter alguma coisa errada aqui. Não tá certo, é isso aí. E o ρ é o raio da esfera aqui, centrada na origem. É 1. Tu pega essa equação aqui, ρ ao quadrado igual a 1, ρ igual a 1. É só isso. Deu para entender? Beleza, acho que sim. Pronto. Então a questão não pede para resolver a integral. Né? Então, vamos voltar aqui. A letra B, acho que não. A letra C pede. Mas a letra B, reescreva aí como integral em esféricas. Tá? A letra B é só isso. Aí agora a C a gente vai resolver. Letra C, ele pede para resolver. No caso, ele fala calcule I, né? Então, fica até o critério. Tu pode fazer cartesianas, se tu quiser, pode fazer cilíndricas. Eu vou fazer esféricas, porque são tudo constantes aqui, é mais fácil. Até em cilíndricas aqui tem uma função aqui, ó, no do Z. Então não é tão trivial. E tem essa raiz aqui feiosa, não façam isso. Essa aqui é mais tranquila. Nesse caso, né? Esféricas é mais de boa. Dá até para separar as integrais. Como é que fica? Eu já estou continuando essa integral aqui, tá? Não vou reescrever, não. Dá para separar isso aqui tudo, tá? Esse cara aqui é o integrando do ρ, esse aqui é o integrando do φ, e o dθ é o dθ sozinho. Como é que vai ficar? A gente vai ter a integral de 0 a π sobre 2 dθ, vezes a integral de 0 a π sobre 2, tem o seno φ, né? Seno φ dφ, vezes a integral de 0 a 1, desse cara aqui, né? É o integrando do ρ, e aí a gente faz a distributiva, vai ser 3 ρ ao quadrado menos 2 ρ ao cubo de ρ. Perfeito? Isso aqui vai dar... A primeira ali dá 2π, né? Mas eu vou escrever aqui. Vai ser integral de dθ é θ, de 0 a π sobre 2, vezes a segunda, integral do seno é menos o cosseno, de 0 a π sobre 2 também, vezes a terceira, a integral de 3 ρ ao quadrado vai ser ρ ao cubo, né? Porque ficaria 3 ρ ao cubo sobre 3, e aí corta o 3 com 3, é isso. Menos, ali seria a quarta, né? É ρ a quarta sobre
2. Desce o 4. É isso, não? De 0 até 1. É isso aí. Pronto. Agora é conta. Deixa eu ir para cá. O θ vai ser π sobre 2 menos 0, dá π sobre 2. Π sobre 2. Vezes. Esse cosseno aqui, cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então vai ser 0. Menos o cosseno de 1. Menos o cosseno de 1, que é 0, que é 1. Então vai ficar menos 1. Aqui. Vezes. Quando for 0, vai ser 0, né? E aqui vai ser 1 menos 1 quarto. Ó. Não, 1 meio. 1 menos 1 meio. A gente tem π sobre 2. O cosseno de 0 não é 1. Cosseno. Isso. Tá aqui. E por que tá menos 1 ali? Não, porque é menos o cosseno. Ah, sim. Isso. Perfeito. Vezes 1 sobre 2 daqui, né? Vai dar π sobre 4. Pronto. Certo? Deu para entender? O que importa mais aqui é o limite de integração. A conta, tipo, é só conta. Mas se alguém não entendeu nada, pode falar aí. Opa, Fábio. Opa. É porque eu não li a alternativa à letra C, É só mas calcular. na hora de fazer, tem que ser A e B ou tá livre para escolher qual integração? Cilíndrica ou a outra? Tu pode escolher qualquer uma. Tu pode escolher Qualquer uma, né? Foi livre qualquer uma das escolha aí, três. no caso. Isso, eu escolhi fazer esféricas. Teoricamente, Esférica. as três vão dar a mesma coisa, né? Pronto, beleza. É isso. Valeu. Nada. E aí, mais alguma dúvida nessa questão? E sobre 4. Vamos para a próxima, então. A próxima, acho que é mudança de coordenadas. Essa questão é difícil. Mais ou menos, né? Sei lá. Não é tão trivial. Vamos lá. Calcule a integral. Ele dá integral em integral dupla. Opa. Integral dupla na região D, de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao cubo, dA. Onde D é a região limitada pelas hipérboles, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4, xy igual a menos 1, xy igual a 1. Tá? No semiplano direito. Semiplano direito, ele quer dizer... Porque isso aqui é dA, né, no espaço, ele quer dizer esse cara aqui, tá? Deixa eu botar em vermelho. Mas ele quer esse cara aqui. É o semiplano direito. É só isso que ele quer dizer. Vocês vão entender por que depois, quando eu desenhar o bagulho. Sugestão, use a transformação U igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, V igual a xy e calcule o jacobiano de UV usando o fato de que o jacobiano de UV é 1 sobre o jacobiano de xy. Onde o jacobiano de xy é a derivada, enfim, aquela matriz. E mostre que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a u ao quadrado mais 4v ao quadrado. Isso aqui é uma sugestão, tá? Ele deu, mas isso ajuda muito, porque ele já te dá a transformação e ele te dá esse fato aqui que vai ser útil. Eu vou mostrar o porquê. Como é que por onde a gente conversa, né? A gente poderia fazer o jacobiano, poderia fazer isso aqui também, mas isso aqui é só depois do jacobiano, né? Mas vamos começar pelo desenho do bagulho. Como é que seria essa região B? Aí tem que lembrar de GA, né? Mas a ideia é a seguinte. Primeiramente, ó, intersecção. A gente tem x ao quadrado. Vamos pensar um pouquinho nas intersecções dessas equações. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Intersecção com parecido com ele, né? Que é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Tá? Essa intersecção aqui, vocês acham que é o quê? Não consegue dizer? O que vocês acham que é? Que pontos
satisfazem esses dois aí, ao mesmo tempo. Isso É é uma só intersecção. tu igualar uma equação à outra, né? Certo. E aí eu faria o quê, então? Tu isola e iguala, não? Ok. Isola uma das variáveis e iguala. Exatamente, não tem, mas ó, pode ser, ó, por exemplo, eu isolo x ao quadrado menos y ao quadrado, já está isolado nos dois, né? Então eu Uhum. igualo agora, 1 é igual a 4. Não existe, né? É. Então essa intersecção aqui é vazia, certo? Quer dizer o quê? Não existem pontos x e y que satisfazem esses dois ao mesmo tempo, faz sentido. Se tu bota x ao quadrado menos y ao quadrado dá 1, aí tu faz de novo e vai dar 4, não faz nenhum sentido, né? Então, dá para ter uma ideia de como é o gráfico disso, sabendo isso. E tem outra também. XY é igual a 1, intersecção XY é igual a menos 1. Também é vazio. Tá? Isso é só para o gráfico. Para o gráfico não ficar, enfim, feio. Ou ter intersecções ali. Agora, a intersecção desses caras aqui existe, né? Tanto que ele delimita uma região. Mas vamos ver como é que fica isso no gráfico. Então, a gente tem aqui o XY. O gráfico desse cara aqui e desse aqui é mais ou menos assim. Aí isso aqui não é trivial de mostrar, porque é meio que rotacionado, né? É uma hipérbole rotacionada. Mas seria algo mais ou menos assim, certo? No caso do primeiro aqui, vou botar aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Honestamente, eu acho que nem precisaria fazer esses gráficos, mas eu vou fazer só por completude mesmo, só para ficar mais claro. Mas, ó, esse seria o primeiro só, tá? Esses dois aqui já são só o primeiro. O segundo seria algo mais ou menos assim, ó. É meio que o oposto, né? Vai ser algo mais ou menos assim, uma estrelinha. O terceiro vai ser uma hipérbole ali, seria tipo 1, né? Eu acho que em GA eles falam assim, uma hipérbole tipo 1, que tem essa solução aqui, ó, mais ou menos. Opa. Seria isso, e tem uma parte negativa aqui, certo? Se tu bota, ficou feio, né? Se tu bota o y igual a 0, que é o eixo x, né? Tu vai ter x ao quadrado igual a 1, que seriam esses dois pontos aqui, 1 e menos 1. Tá? E a equação 4 agora vai ser algo mais ou menos assim. Tá? Se tu bota y igual a 0, tu vai ter 2 e menos 2. Né? Então esse ponto aqui seria o 2, e vai ter um cara aqui também. Né? Menos 2. Esse aqui seria o menos 2. Tá? E aí, por que ele diz semiplano direito? Porque tu tem duas regiões possíveis, né? Teria essa e essa. É por isso que ele especifica no semiplano direito. Tá? Então a gente só quer essa aqui. Tá? Deixa eu até apagar outra. Vou botar aqui em vermelho essa. Ô, Fábio, Oi. isso é questão de prova, né? Isso. Prova 2019.1. No caso, eles dão a sugestão assim, tipo, da transformação, ou tem a Nessa chance, aqui, eu não sei. de não pedir, tipo, pedir sem dar a transformação? Assim, as provas que eu vi, todas elas dão a transformação ou essa sugestão, mas é possível que não dê, dependendo da questão. Se não for uma coisa tão complicada, nesse caso é bem complicado, então faz sentido dar. Né? Essas hipérboles aí, isso não é trivial de ver essa substituição. Pode até ser, né? Poderia testar, né? Faz sentido essa substituição, é bem simples na real, né? Comparado se tu olhar para as equações. Mas o desenho em si é complicado, então faz sentido ele dar. Agora, se for, por exemplo, tu tem aqui no XY, isso aqui no XY, tu tem um paralelepípedo assim. Paralelepípedo não, perdão. Um paralelogramo. E aí ele não dá substituição, não é tão difícil transformar isso para um quadrado, né? Porque tu sabe que esses lados aqui são paralelos e esse aqui também, né? Nem sei se é assim que faz, acho que não, né? Mas enfim. Aí não é tão complicado. Tu pega a inclinação aqui e tal, e aí consegue passar. Mas mesmo nesses casos, eles dão a substituição. Na outra prova que eu vou fazer, eles dão. Então, não sei. Não consigo dizer, não. Mas se for difícil, eles vão dar, eu tenho quase certeza. Mas eu não consigo afirmar. Enfim, é isso. Vamos lá. Ele quer, nessa região aqui, né?
O D seria essa região verde aqui. Deixa eu botar aqui o D. Pronto. Essa região. Vamos fazer o jacobiano, porque ele até dá essa dica aí, né? Isso é verdade. Eu até esqueci de falar na monitoria passada, mas tu não precisa isolar de onde tu está saindo para fazer o jacobiano. Tu pode fazer o jacobiano do que tu tem e, dependendo do caso, tu só inverte, né? Faz um sobre o que tu tem. Tá? Mas, enfim, nesse caso, a gente está saindo do plano XY e estamos indo para o plano UV, certo? Então, o jacobiano normal, a gente teria que isolar o X em função de U e V e isolar o Y em função de U e V. A gente não tem isso. A gente tem o U isolado e o V isolado. Tá? A gente não tem isso aqui. Não é o que acontece na questão. O que ele dá para a gente é U é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado e V é igual a xy. Tá? Então, a gente tem o contrário. Como a gente tem o contrário, a gente pode fazer o jacobiano disso aqui, mas aí faz um sobre, inverte. Tá? Então, vamos fazer isso. Como é que fica o jacobiano desse cara? Então, vou até fazer direto, né, a ideia. Vai ser um sobre o determinante do jacobiano. Mas eu vou fazer normal. Né? Determinante do jacobiano desse cara aqui vai ser derivada de U em relação a x, 2x, né? Derivada de U em relação a y, menos 2y. Derivada de V em relação a x, y. Derivada de V em relação a y, x. Certo? Isso aqui vai dar 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Que dá, aqui vai ficar mais, né? 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Boto 2 em evidência. X ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Esse é o jacobiano de 1 para V. Tá? Então, esse jacobiano aqui seria a volta. Seria assim, né? Que tu sempre isola de onde tu está saindo. Portanto, o jacobiano que a gente quer, vou botar aqui esse jacobiano estrela. O determinante da jacobiano que a gente quer vai ser 1 sobre o determinante da jacobiana estrela, que é 1 sobre 2x ao quadrado mais y ao quadrado. É isso? Tá? Então, esse aqui é o nosso jacobiano. Nota que ele não é muito bonito. Ele está em função de x e y, que não faz sentido, porque o jacobiano a gente está passando para o V, tem que ser em função de U e V, certo? Sendo que o que acontece? Nessa questão específica, o integrando, agora vamos voltar aqui para o integrando, o integrando é muito parecido com o jacobiano. Dá para simplificar. Ó. Ali está x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. E aqui tem o x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1. Né? O que acontece? Quando tu for passar para o V, esse cara tu pode sim reescrever. E aí que entra a dica aqui que ele dá. Ó, que não seria uma dica, né? Porque tu tem que mostrar. Então tu vai ter que mostrar isso aqui de uma forma ou de outra. Mas... entra essa dica, porque quando tem ao cubo dividido por 1, né, tu tem aqui, vou dizer, θ ao cubo dividido por θ, esse aqui vai dar θ ao quadrado, que é o que a gente tem aqui, certo? Essa é a ideia. Então, agora vamos provar isso aqui primeiro, para a gente conseguir fazer direto. Então, nesse caso, teoricamente, a gente vai ter o jacobiano, só que ele já vai estar embutido na questão. Entendeu? Não sei se deu para entender isso. Mas já vai ser isso aqui. Isso aqui já vai ser o integrando vezes o jacobiano. Certo? Tem o sobre 2 também, né, do jacobiano, mas aí a gente vai voltar depois também. Esse sobre 2 aqui. Perfeito. Mas vamos provar essa relação aqui que ele diz. X ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado igual a esse aqui. Como é que fica? X ao quadrado mais y ao quadrado. A gente tem que provar, então, igual a interrogação a u ao quadrado mais 4v ao quadrado. Isso aqui é igual? Por isso que serve essa interrogaçãozinha, né? Então, vamos ver se é verdade. Esse lado esquerdo aqui, a gente tem x à quarta mais 2x ao quadrado y ao quadrado mais y à quarta. Certo? Uma coisa interessante é notar
que se fosse x ao quadrado menos y ao quadrado, seria exatamente o u, né? Certo? Então, o que tu pode fazer aqui? Aí é uma sacada que nem eu tive que ver o gabarito, não fiz dessa forma. Eu acho que tu pode só substituir aqui, né? E tu tem o U e o V isolados, né? Tu pode substituir aqui e provar que dá a mesma coisa. Mas, enfim, a sacada seria essa, né? Se fosse menos, apareceria um menos aqui. Opa, Fábio, oi. eu podia dizer como V é x, y, e ali tem x ao quadrado, y ao quadrado, colocar o x, y em parênteses o quadrado e colocar como V, é isso? Pode. Tá certo. Eu vou fazer isso. Poderia, mas aí fica faltando o x à quarta e y à quarta aqui. Entendeu? Uhum. Dá para fazer. Eu vou fazer exatamente isso, mas tem um detalhezinho a mais. Então, se aqui fosse menos, nesse parêntese aqui, inicial, aqui apareceria esse menos, né? E seria só o u ao quadrado, né? Então, qual que é a ideia? Vamos forçar a aparecer esse menos. Então, aqui é um mais, beleza. Mas aí eu posso subtrair 2. Isso é exatamente o que tu disse. Esse termo aqui é fácil de passar para UV. Porque xy ao quadrado é só v ao quadrado, né? Então, vamos subtrair 2x ao quadrado y ao quadrado e somar 2x ao quadrado y ao quadrado. Por quê? A gente pode reorganizar os termos. X à quarta menos 2x ao quadrado y ao quadrado mais y à quarta mais 4x ao quadrado y ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x ao quadrado y ao quadrado. E isso aqui agora passando para UV direto é u ao quadrado mais 4v ao quadrado. Pronto. Essa é a demonstração. Uma delas, né? Pode fazer de diversas formas isso aqui, vocês podem ser criativos lá. Ou só, eu acho que não daria problema, vocês pegam o V aqui, substituem aqui e prova que dá a mesma coisa. Não acho que teria problema, não. Porque é uma prova de todo jeito, né? Tá mostrando que é igual. Mas, idealmente, né, tu mostraria sem saber isso aqui, né? Mas, enfim. Pronto. Concluímos que é isso aqui. Como é que fica a integral? Dá para fazer direto? Não dá, não. Mais ou menos, né? Dá para fazer direto, porque eu não passei as equações aqui ainda, né? Mas as equações, elas vão ficar assim. Dado que U é isso aqui e V é isso aqui, as equações vão ser U é igual a 1 e U é igual a 4, V é igual a menos 1 e V é igual a 1. Tá? Então, as equações são essas, né? Os limites de integração. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa integral? Integral, começando aqui, sei lá, pelo U, vai de 1 a 4, né? O V vai de menos 1 a 1. O integrando, vamos voltar aqui, o integrando é esse cara ao cubo, só que virou esse cara ao quadrado por causa do jacobiano, que é isso aqui, tá? E tem um sobre 2 também, que é importante, que é esse sobre 2 aqui do jacobiano, tem ele também. Então seria esse cara sobre 2. Então vai ser U ao quadrado, mais, com parênteses, né? 4v ao quadrado, tudo isso sobre 2. Esse cara aqui é dv, o menos 1 até 1, e o outro é du. Né? Pronto, essa é a integral. Alguém teve alguma dúvida para chegar aqui? Ou deu para entender? Essa é a parte mais difícil da questão. Assim, é uma parte gigantesca, né? Isso é toda a questão, praticamente. Mas, deixa eu ver o que vocês falaram. É difícil mesmo, é difícil. Quando a esmo é grande, até o mendigo te confia. Quando a esmola é grande, né? Entendi. A gente poderia deixar xy em função de UV através de um sistema? Pode fazer isso. E daí eu faria o jacobiano sem VT. Pode fazer. Agora eu não acho que é tão trivial. Talvez seja, mas não sei. Eu acho que dá. Isso é uma coisa legal. Bom comentário, mas se tu notar os gráficos aqui das 4 equações, nenhum deles contém a origem. Ah, não. Tá certo, nenhum deles contém a origem. Só que 2 deles podem ser 0, né? Então acho que tem que tomar cuidado. Esses caras aqui, o y pode ser 0, né? Dá para ver isso? Nessas 2 equações aqui. Então, toma cuidado aí quando for passar dividindo, sei lá, não sei. Eu não fiz esse sistema. Mas dá para fazer assim também.
Mas não recomendo, não faz sentido. Tu já tem o V isolado, faz o V e inverte. Mais fácil. Mas dá para fazer, com certeza. Mas vamos lá. Integral. Como é que fica essa integral aqui? 1 sobre 2 dá para botar para fora, né? Nesse caso, acho que não dá para isolar, não, porque tem um mais, né? Então, vamos fazer direto aqui. Então, aqui de 1 até 4. A integral em relação a V de U ao quadrado é U ao quadrado V. Certo? Mais integral de 4V ao quadrado. Opa! Ô, Fábio, Oi. tu pode explicar os intervalos de 1 a 4 e menos 1 em 1? São só as equações originais, só que usando esses caras aqui, ó. Entendeu? Ó, por exemplo, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. X ao quadrado menos y ao quadrado é 1. Então vai ser u igual a 1. Entendeu? Ah, entendi. É só isso. Aí a outra aqui igual a 4, u igual a 4. Menos 1, menos 1. 1, 1. É só isso. Por isso que ele deu a substituição, né? Pra ficar bonitinho. Vai virar um quadrado, né? Quadrado não, retângulo. Mas enfim, deu pra entender. Pronto, essa é a ideia. Aqui tá certo, né? 4v ao cubo sobre 3 de menos 1 até 1 du. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a integral de 1 até 4. Daí agora, ali vai ficar... tu vai substituir o v, né? Então vai ser u ao quadrado. E aqui vai dar 1, então mais 4 terços. Certo? Eu vou até botar um menos aqui. E aí, aqui vai ficar menos u ao quadrado. E menos 1 ao cubo dá menos 1, então menos 4 terços aqui também. Certo? Vai ficar 1 sobre 2, vezes a integral de 1 até 4. Vai ficar u ao quadrado mais u ao quadrado, então 2u ao quadrado. 4 terços mais 4 terços, mais 8 terços. Ô, Fábio, eu não entendi essa transição, não. Qual transição? Daqui para cá? É, isso. É só substituir. V por 1 e V por menos 1. U ao quadrado vezes 1, mais 4 vezes 1 ao cubo vezes sobre 3. Sim. Entendi. Certo? Tinha feito Beleza. substituição, integral por substituição. O que aqui? Uhum. Tá falando na primeira? Não precisa não, esse caso aqui é só polinômio. Tu tá integrando o dv, o u ao quadrado é constante. É verdade. Obrigada. Perfeito. Nada. E agora integra isso aqui, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes integral de 2u ao quadrado em relação a u, é 2u ao cubo sobre 3, né? E 8 terços é 8u sobre 3, de 1 até 4. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes... eu vou deixar assim. 4 ao cubo é 64, né? Opa. Deixa eu aceitar alguém. 4 ao cubo é 64, vezes 2 dá 128, né? 128 sobre 3, mais 4 vezes 8, 32. 32 sobre 3, menos agora, 2 vezes 1 ao cubo dá 2 terços aqui, né? Menos, substitui por 1, 8 terços aqui. Certo? Dá para dividir tudo por 2, né? Vai ficar 64 sobre 3, mais 16 sobre 3, menos 1 sobre 3, menos 4 sobre 3. Que dá... aqui dá menos 5, vai ficar mais 11, 75 sobre 3, que dá 25. Eu acho que é essa a resposta. É 25, é isso aí. Perfeito. Tranquilo? Só conta. E alguma dúvida nessa questão? Na prova inteira, se alguém quiser aí.
Eu vou mudar de negócio, tá? Então, de slide. Se alguém quiser alguma questão aí, ver a resolução, posso passar rapidão aqui. 25. Oi. Para fazer o jacobiano, tu fez o IV em função de XY, né? Mas eu podia fazer o XY em função de um IV? Pode. Só que Seria, eu tava entre fazendo aspas, o correto, né? Hã? Eu tava fazendo assim e tava dando um negócio muito feio. Dá feio, né? Eu imagino. Eu não sei, eu não fiz, mas deve dar. Então eu posso fazer de U e V em função de XY, de boa. Ou ao contrário. Então, o ideal seria tu isolar o XY, só que nesse caso ele não dá e não parece fácil de fazer a troca, né? Então tu pode fazer o V e aí tu inverte o determinante. Ó, o determinante que a gente quer é esse do J. Se tu faz com o IV, tu vai achar um no J estrela, que dá isso aqui, 2 x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí o que a gente quer vai ser 1 sobre esse, que vai ser 1 sobre 2 x ao quadrado mais y ao quadrado. É uma propriedade de determinante, eu acho. Tá. Alguma coisa aí no jacobiano aí. Tá bom, obrigada. Nada. Ô, Fábio, tu vai disponibilizar o PDF? Vou organizar tudo. Tá Provavelmente certo. vai demorar um pouco para organizar tudo e mandar, mas eu mando. Não Pode se mandar preocupe. assim também, se dá pra entender. Tá organizado. Perfeito. Não, ó, deixa eu dar um zoom out aqui. Mas, ó, tá bom, mas é porque, ó, esse cara tá muito pra direita, entendeu? Aí eu dou uma organizadinha, deixo retinho. É só isso que eu faço. Mas demora. Enfim, não vou nem fazer porque vai travar. Deixa eu ir para a próxima prova. Essa aqui tá errada, né? Vamos lá. 2019. Vou pegar a questão. Eita, a primeira é mudança de coordenada de novo. 2 seguidas, então. Vai ficar faltando aplicação. Eu acho que eu vou fazer uma. Mandaram aí uma prova de 2022, né? Tenho quase certeza que tem a questão de aplicação. Eu vou fazer. Vou falar um pouquinho. Mas vamos lá. Próxima prova. Primeira questão aí de 2019.2 é mudança de coordenada de novo. E aí ele já dá a mudança. Ó. É bonitinho. Use a mudança de coordenadas para calcular a integral. A gente está saindo do XY, né? Tu sabe isso porque a gente tem o XY no integrando aqui. Senão não daria para saber, né? Mas tem que ter isso, cara. E aí ele define R como um polígono com esses vértices, com esses pontos aí. Vamos fazer essa região R primeiro. Como é que seria esse cara? Nota que todos os pontos são positivos, né? Então vai ser primeiro quadrante. Coordenadas são positivas, né? X, Y. Tá pequeno, né? Não sei. Vamos ver. 1 vai ser mais ou menos aqui. Aqui é o 1, né? 1, aqui é o 1. Então esse ponto aqui. 3, 2. Vai ser mais ou menos aqui. Algo assim. 4, 5. Aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 2. 4, 5. 1, 2. Tá pequeno, né? Não vai dar não. Calma aí. Deixa eu fazer maiorzão. X, Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 1 vai estar mais ou menos aqui. Tem um quadriculado embaixo aqui, né? Mas eu sou cego. 3, 2 vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu fazer em vermelho. 1 aqui, 3, 2 aqui. 4, 5 vai estar aqui em cima, né? Mais ou menos aqui. E 2, 4, mais ou menos aqui. Isso dá um paralelogramo, né? Deixa eu ver se dá para ligar aqui. Pronto. Esses vértices aí. Então, uma dica nesse tipo de questão, eu acho que eu vou fazer aqui o bagulho bonitinho, mas uma dica é,
Se a mudança de coordenadas é linear, isso quer dizer, não tem expoente 2, né? U ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, não tem seno, não tem cosseno, é só bonitinho assim, ó, tudo com expoente 1, igual tá aqui, ó, é uma mudança linear, certo? A figura também é um polígono de vértices, é um polígono, uma coisa linear também, né? São retas, certo? É tudo linear. Uma dica é, vocês podem passar os vértices para o sistema novo. Tá? Então, a gente tem 4 vértices, né? Então, a gente pode passar isso para o sistema novo, obter um quadrado, não sei. Mas esses novos vértices vão ter imagens que aí tu pode definir como o polígono novo. Tá? A gente pode fazer isso nessa questão também, mas eu vou fazer bonitinho só para ficar claro o que está acontecendo. Vai que não é linear, mas se for, vocês podem fazer isso. É mais fácil. Mas vamos lá. Vamos definir os lados aqui, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Quem seria o lado 1? Nota que o lado 1 ele é paralelo ao lado 3, né? Se tudo der certo. Mas quem seria esse lado 1? Ele passa pelo ponto 1, 1 e 3, 2, né? Esses dois primeiros pontos aqui. Esses dois aqui. Vamos lá. Eu penso assim, pelo menos. Não sei se vai dar para entender, mas ó. Tu aumenta o x de 2 valores, né? Foi de 1 para 3, e o y aumentou 1. Dá para ver isso? Tu aumenta o x de 2, o y aumenta 1. Então aqui o x vai estar sobre 2. Faz sentido? E positivo também. Tu aumenta 2, o y aumenta 1. Certo? Agora... Entendi, não. Não entendeu? Ó, o x, ele tá indo de 1 para 2. Tu pode fazer usando aquela regrinha lá, tá ligado? O sisteminha A, B, A... Como é que é o sistema? Uhum. Acho mais B. Isso, AX mais B. Pode fazer usando isso aqui também. Não sei se vocês querem que eu pule essa parte e só faça. Ou... Enfim, só faz, tá. Vocês vão ver que é verdade. Mas, ó, aqui vai ser um mais, porque ele vai passar aqui, né, no positivo. Eu chutaria 1 sobre 2. Vamos ver se é verdade. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 1. E 3 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 2. Que seria 4 sobre 2, né? Pronto. Esse seria o L1. Tá? Vamos fazer o L3, porque o L3 tem a mesma inclinação, né? Então vai ser x sobre 2 de novo. Vamos ver se faz sentido. Ó. O L3 ele vai de 2, 4 até 4, 5. Tu sobe 2 no x, daqui para cá, né? E vai subir 1 no y. Faz sentido isso aqui. Agora, o outro cara, ele vai passar, vamos pelo gráfico aqui, 2,5, talvez. Vamos dizer que é 2,5. Porque maior que 2 não vai ser, né? Então vamos dizer 3 sobre 2. Sei lá. Vamos testar, tanto faz. Tu bota 2 aqui, vai dar... Não, tá errado, né? Não é isso, não. Se pá que é 5 sobre 2. Não, se pá que é 2, exatamente 2. Não, 3. É isso, eu acho. Acho que é 3. Se tu bota 2, vai ficar 1 mais 3, 4. Se tu bota 4, 4, vai ficar 2 mais 3, 5. É isso. Pronto. Vai passar aqui, ó. Ele passa exatamente desse 3 aqui. Mas isso aí é aquele sisteminha. Y igual a x mais b. E vocês fazem. Tanto faz. L2. L2 parece que vai passar lá no negativo, né? Lá embaixo. Vamos ver o que acontece. Y é igual. Ó, o L2, ele tem o ponto 3, 2 e 4, 5. Tu sobe de 1 do x, o y sobe 3. Então aqui vai ser 3x. Certo? Faz sentido pelo gráfico também. É a inclinação disso aqui. Tá alto. E agora o y vai ser negativo aqui, né? Quando tu bota 3, vai ficar 9 aqui e tem que dar 2. 9 para dar 2 é 7. Então é menos 7. Certo? Tu bota 3 aqui no x, 9. Menos 7, 2. 3, 2. Se tu botar 4, 12, menos 7, 5. Tá lá. É isso. Perfeito? L4 agora. Y é igual, vai ser a mesma coisa, 3x, né? A inclinação é a mesma. Provavelmente vai ser um número negativo também, ele não parece
Ele parece pegar aqui mas seria 3x. Ele tem um ponto 1, substitui 1 aqui, dá 3. Tem que dar 1 aqui, né? Então, seria menos 2. 3 menos 2, 1. E o outro ponto é 2, 4. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Pronto, é isso. Certo? Deu para entender, né? A velocidade que vocês fazem isso aqui é irrelevante. O que importa é chegar nessas equações. Mas, enfim. Ele dá o x e y, daí a ideia seria tu passar todos esses caras aqui para o IV agora. E aí tu vai obter tuas novas equações. Vamos fazer isso. L1 vai virar y é u mais 3v. Só para deixar claro. Opa. Alô? Esse negócio chato. Então, ó, acho que eu não vou fazer isso não, porque não faz sentido, porque eu não recomendo vocês fazerem, então eu não vou fazer. Oi. Eu podia fazer que nem tu fez na anterior, de fazer Pode. o jacobiano sendo o inverso e tal. Pode, mas nesse caso a gente não está isolando o IV, né? Tipo, a gente está saindo do x. Tem o y ali. Isso. Tem o x. Mas né? isso que tu vai escrever em função de o IV é pra quê? Não, eu ia achar as novas equações, entendeu? Mas acho que eu não vou fazer isso não, porque não faz sentido nesse caso, porque é linear. Mas a ideia é essa, eu estou tentando passar a ideia do que vocês teriam que fazer. Entendi. Vai passar. Se não fosse linear, ia ter que substituir o IV. Isso, Não. Tu vai ter que escrever a equação dos 4 lados, ou sei lá como é lá na questão, e aí tu passa tudo isso para o IV. E aí tu vai ter 4 novas equações. Entendi, valeu. É isso. Mas vamos fazer usando a ideia de que é linear. Enfim, tomara que seja na prova. Mas se não for, vocês sabem como faz, é só continuar isso aqui. Vai chegar na mesma coisa. Qual que é a ideia? Nesse caso, tu tem que... tu não tem que fazer, mas o ideal é tu isolar, porque a gente tem os pontos em x, y, tá? Esses pontos aqui são em x, y. A gente quer passar eles para o IV, tá? Então a gente quer passar pontos do tipo x, y para o V. Certo? Como é que a gente faz isso? O ideal é tu ter o V isolado, tá? Tu tem U como uma função de x, y, e tu tem V como uma função outra, né? Uma G, de x, y. E aí, se tu quer achar U, tu joga o ponto aqui e acha o valor de U. Tu quer achar V, tu joga o ponto aqui e acha o valor de V. Então vamos fazer isso. Vamos resolver esse sistema. Isso é mais fácil do que passar essas equações aqui. Normalmente, né? X é igual a 2U mais V mais 1. Y é igual a U mais 3V mais 1. O que é que a gente pode fazer aqui? Dá para isolar o V aqui, né? Vai ser x menos 2U menos 1. Joga esse V aqui, vou botar com 2 setinhas. Vai ser y é igual a 1 mais 3V. O V é esse cara de cima, então vai ser 3x menos 2U menos 1 mais 1. A gente quer isolar o U, né? Mas isso aqui é o seguinte, vai ser U mais 3x menos 6U, certo? Menos 6U menos 3 mais 1. Isso aqui vai dar menos 5U, passa para a esquerda, 5U, passa o Y para a direita, 3x menos Y, menos 3 mais 1, menos 2. Então, U vai ser 3x menos Y menos 2 sobre 5. Perfeito. Então, achamos o U aí. Vou botar um quadradinho aqui. Agora dá para achar o V, né? O V vai ser x menos 2U menos 1. Então, x menos 2 vezes esse cara aqui. Eu vou separar essas frações aqui para ficar mais fácil de fazer a conta. Eu acho que ajuda, né? Não sei. 3x sobre 5 menos y sobre 5 menos 2 sobre 5 menos 1, né? Menos 1, isso. Então aqui vai ser
multiplica tudo por 5, né? No caso, esse cara aqui escreve assim, né? 5x sobre 5, que é a mesma coisa que x, menos 6x sobre 5, mais 2y sobre 5, mais 4 sobre 5, menos 5 sobre 5, que é 1, né? Esse cara aqui fica tudo sobre 5, né? Esse primeiro cara aqui, 5x menos 6x menos x, mais 2y, e 4 menos 5 menos 1 sobre 5. Esse é o V. Pronto, fizemos o sisteminha. Certo? Agora é bem mais fácil a gente passar esses pontos que a gente tem aqui, 1, 3, 2, para o V. Como é que fica? Então, o ponto 1, 1, por exemplo. Vou fazer tudo aqui. Deixa eu botar em 100. Pronto. O ponto 1, 1. Isso aqui, x, y, né? Vou botar em vermelho aqui. Esse aqui é o x, esse aqui é o y. O ponto 1, 1. Substitui aqui no U. A coordenada U vai ser 3 menos 1 menos 2. Dá 0, né? Sobre 5. 0 sobre 5. No V, a gente vai ter menos 1 mais 2 menos 1. Dá 0 também. Certo? Aqui o V. Segundo ponto, 3, 2. Então, 3, 2. A gente vai ter 3 vezes 3, 9, menos 2, 7, menos 2, 5. Sobre 5, 1. Então, U é 1. O V, menos 3, mais 4, dá 1. Menos 1, 0. Então, 0. 0 sobre 5, né? Dá 0. Próximo ponto. 4 e 5. 4 e 5. 3 vezes 4, 12. Menos 5, 7. Menos 2, 5. Sobre 5, 1. Então dá 1 aqui de novo. 4 e 5 no V. Menos 4, mais 10, 6. Menos 1, 5. Sobre 5, 1. Próximo ponto. 2 e 4. Vão confirmando aí. Eu acho que está certo porque está tudo inteiro, né? 2 sobre 4. 3 vezes 2, 6. Menos 4, 2. Menos 2, 0. E o próximo, menos 2 mais 8, menos 6, menos 1, 5, sobre 5, 1. Então, esses pontos aí são I e V. Perfeito? Todo mundo acompanhou a transformação aqui? Mas essa transformação aqui, tu substitui o ponto que tu tem no XY nas equações aqui. Certo? A gente vai obter um quadradinho bonitinho. U e V. Opa. O IV vai ser esse quadradinho aqui, né? É isso, né? 0, 0. Então aqui 1, aqui 1. A gente vai integrar nessa região. A gente sabe o jacobiano? Acho que não, eu não fiz não. Eu não fiz jacobiano, mas já eu faço. Pronto. Então a gente tem que integrar nessa região, que é um quadrado. Nesse caso, porque inicialmente a gente só conectava os pontos com retas. Tu passa os pontos para a nova figura, seriam esses 4 pontos aqui, né? Com uma transformação linear, vocês viram isso em álgebra linear, é a mesma coisa, é parecido. Com uma transformação linear, tu vai conectar os pontos com retas também. Tá? Então essa é a ideia. Tu pode fazer isso aqui, tá? Tu substitui esse x e esse y nessas equações, tu vai obter justamente as 4 equações seguintes. Deixa eu até escrever aqui, ó, mas vai ser U igual a 0, U igual a 1, V igual a 0 e V igual a 1. Tá? Tu vai obter isso aqui, com certeza. Só substituir essas duas equações nessas retas aqui. Tu vai obter essas 4 aqui. Tá? Então, eu meio que fiz as duas formas aí, só para vocês terem ideia. Mas, enfim, quando for linear, façam assim, eu acho melhor. Mas aí, tanto faz. Vocês escolhem. Esse U igual a 0, U igual a 1 que tu fez ali. É de onde? Foi de onde? Então, os valores que tu substituiu? Não. Nesse caso, não. Quando tu tem essas quatro retas aqui, tu teria... Essas retas aqui são infinitas, né? Elas seriam tipo assim, né? 4 retas infinitas, certo? Uhum. Se tu substituir x, y
aqui por essas funções aqui de UV, tu vai obter justamente isso aqui, entendeu? É isso que eu estou falando. Tu vai obter essas novas retas infinitas aqui, ó, Ah, sim. entendeu? Seria a forma inicial que eu ia fazer. Ah, entendi. É só Ok. isso. Pronto, falta o jacobiano, né? Deixa eu fazer o jacobiano. Isso, exatamente. Tem que ser linear, não pode ter expoente ao quadrado, ao cubo, a menos um, cosseno, seno, enfim, tem que ser bonitinho assim, polinômio de grau 1, certo? Os vértices aqui também tem que delimitar um polígono fechado, né? Enfim, é isso. O polígono acho que é sempre fechado. Enfim, jacobiano, vamos fazer. O jacobiano, nesse caso, é de boa, né? Porque ele já dá o xy isolado, então o determinante da matriz jacobiana vai ser, tu pega o x aqui, derivado em relação a u dá 2, derivado em relação a v dá 1. O do y agora, derivado em relação a u dá 1, e derivado em relação a v dá 3. Então vai ser isso aqui. Vai ser 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 1, 1. Dá 5. Certo? Então, o jacobiano é esse. Como é que fica a integral? Eu não sei, integrando eu esqueci, mas o limite é assim, de 0 a 1, de 0 a 1. O jacobiano aqui vai ser 5, não sei qual é o limite, deixa eu ver aqui, o integrando. É elevado a x menos y. X menos y, vai ter que fazer esse menos esse, né? Tá, então deixa eu fazer aqui. X menos y. Fazer uma observaçãozinha aqui. X menos y, isso vai ser 2u mais v mais 1, menos... Aí é tudo menos, né? Menos u menos 3v menos 1. Vai dar u menos 2v mais 0, né? Então, u menos 2v. Perfeito. Então, aqui, o integrando vai ser e elevado a u menos 2v. Isso aqui é um 5 vezes 5. 5? Sim, aí, ficou bom. E aqui o dv, du, né? Tanto faz. Como é que faz essa integral? Vai ser de 0 a 1. Eu vou reescrever isso aqui, ó, da seguinte forma. De 0 a 1, a gente pode escrever como e elevado a u vezes e elevado a menos 2v, certo? Vezes 5 dv du. E agora dá para separar, né? Um produto aqui não tem nada somando. A gente pode escrever o 5, bota para fora. A integral de 0 a 1 de e elevado a u du, vezes a integral de 0 a 1 de e elevado a menos 2v dv. Isso vai dar 5 vezes a integral de AU é AU, de 0 a 1, vezes a integral de E a menos 2V é E a menos 2V, só que quando tu deriva esse cara, vai aparecer um menos 2 aqui, né? Vai aparecer um menos 2, então tu tem que dividir por menos 2, né? Dividido por menos 2. Certo? Então a integral vai ser esse cara aqui. Não é isso? De 0 a 1 também. Então vai dar 5 vezes. E agora, cálculo 1, e elevado a 1 menos e elevado a 0, que é 1, vezes, substituindo ali, tem o menos 1 sobre 2, né? Vou botar para fora aqui. Menos 1 sobre 2, desse denominador aqui, vezes e elevado a menos 2, menos e elevado a 0, que é 1. Importante, tá? E elevado a 0 é 1, cuidado com isso aí. Quando tiver 0, não botem 0. Façam devagarzinho, certo? Isso aí acontece muito. Então, detalhe. Isso aqui vai dar exatamente isso aí, menos 5 sobre 2, e a menos 1. Aqui dá para reescrever, tu pode botar 1 sobre e ao quadrado, né? Enfim, mas é isso aí. Essa é a resposta. E aí, alguma dúvida nessa questão? Pô, gigantesco também, né? Mudança coordenada. Pronto. É muita continha chata, exatamente.
Mas é isso. Mas escolha uma forma, tá? Não fique em dúvida igual eu fiquei. Então, se for linear, pega os pontos, transforma nos novos pontos e acabou, integra. Se não for, aí tu tem que fazer um negocinho bonitinho, dependendo da substituição, né? Nessa eu ia subir, mas está no outro negócio, né? Mas na anterior era direto, né? Tinha U igual a 1, U igual a 4. Tá? Então depende muito da questão. Mas nesse caso, é isso. Ô, Fábio, Oi. Deixa eu botar se não aqui. fosse linear, eu teria que, nessas retas que você encontrou, eu substituiria o x e o y em função de u e v, que a questão já deu, não é isso? Se não fosse uma reta, idealmente sim, teria que substituir. Exatamente. Só que tu tá falando se a substituição não fosse uma reta? Não, se o sistema não fosse linear. Entendi. Então, é difícil. Realmente depende da questão. Mas, por exemplo, a anterior. É porque nesse tipo de questão que ele dá os pontos, vai ser linear, entendeu? Vai ser um polígonozinho bonitinho e aí a transformação vai ser linear. Mas, deixa eu pegar a questão anterior, por exemplo. Se ele falar uma coisa que é limitado por equações e aí não são uma parábola com uma hipérbole, tá ligado? Aí tu vai ter que dar uma olhada melhor no que fazer. Tipo essa questão aqui, quando eu carregar, tá vendo que demora? Aí, por isso que eu demoro para mandar. Essa questão aqui, ó, por exemplo, tem essa substituição horrível. Tu não pode fazer esse negócio de lado, eu nem fiz, ó, é um bagulho, a região D aqui é um negócio feião, um monte de hipérbole, não tem lado, tu tem que só fazer, né? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, ele define, deixa eu dar um zoom aqui, mas ó, ele define U como isso aqui, e isso aqui, deixa eu botar mais para baixo, isso aqui e isso aqui. Aí tu vai chegar em quê? Tu substitui isso aqui, aqui, vai ficar U igual a 1. E também tem esse outro aqui, ó, U igual a 4. Então, essas duas equações aqui são essas duas aqui, ó, essa e essa, são essas duas hipérboles, né? E quando tu passa para o U, vai ficar 1 e 4. Vai ficar isso aqui, 1 e 4. E aí no plano, que eu não sei onde é que está o desenho, mas está em algum lugar aqui, eu fiz o desenho no plano, não fiz não? Nossa, não fiz. Erro meu, então. Mas deixa eu botar aqui, então. Ó, o desenho no plano dessa região aqui vai ser o U é positivo e o V é negativo, tá? Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Aqui o 1, aqui o 4, aqui o V igual a 1, aqui o V igual a menos 1, vai ser um carinha assim. Olha que legal, até a região onde está é parecido com o outro, né? Deixa eu botar aqui V e U. Ó, inicialmente a região está mais ou menos aqui, aí agora está mais ou menos aqui, ó. Nem a posição está parecida, né? Legal. Pronto, mas é isso. E o V seria XY, né? E aí XY igual a menos 1, V igual a menos 1. XY igual a 1, V igual a 1. Entendeu? Tem vezes que a substituição é tranquila. A parte chata nesse caso aqui foi essa parte do jacobiano, porque ele deu o U e V isolado, e não como na outra questão, que ele deu o XY isolado. Então tu tem que fazer o jacobiano com o que tu tem e inverter, né? Porque tu quer o contrário. E essa partezinha aqui também, que isso não é trivial, eu não achei pelo menos, de tu reescrever esse negócio aqui. Enfim. Resumo, depende da questão, é difícil dizer como é que tu tem que fazer. Agora, se eles derem os pontos, provavelmente é linear e é só fazer. Mas, enfim, é isso. Vamos continuar. Mais respondida aí a dúvida? Sim, sim, valeu. Pronto. Segunda questão.
questão de polares. Aparentemente sempre tem uma de... Com certeza vão cair todos esses assuntos. Talvez não caia polares, mas aí cai cilíndricas, entendeu? E cilíndricas é muito parecido com polares. Não estou afirmando que não vai cair polares. Talvez caia, mas provavelmente cai, né? Mas de alguma forma ou de outra vai ter a ideia de polares ali, o R, o θ, enfim. Mas sempre tem uma de mudanças coordenadas, né? Polares, mas então, polares, mudança de coordenadas é a mesma coisa que polares, cilíndricas, esféricas, tudo são mudanças de coordenadas, né? Então, enfim. Mas eu estou me referindo a esse estilo aqui. Que tu faz essas coisinhas aqui. Aí provavelmente vai cair uma questão assim. Mas tem aplicação também, né? Mas aí eu falo já já. Vamos lá. Calcule a área da... Oi. Então, eu vou acabar essas duas provas e depois eu vou fazer pelo menos uma questão de aplicação, que é massa. Aí, se vocês quiserem falar que eu faça outra coisa, eu posso fazer. Se tiverem dúvida, alguma coisa. Beleza. Calcule a área da região do plano XY interior à curva e exterior à curva, onde as mesmas estão descritas em coordenadas polares. Perfeito. O problema dessa questão é esse cara aqui, né? Essa equaçãozinha aqui não é fácil de visualizar. Essa segunda é tranquilo, né? R igual a 3, essa é uma circunferênciazinha assim, né? Mais ou menos assim, o raio igual a 3, né? Aqui o Y, aqui o X. Essa distância aqui seria o R igual a... No caso, R igual a 3 é exatamente a circunferência, né? É a distância, né? Eu pego o R, é o conjunto de pontos que distam 3 da origem, e o θ é qualquer coisa, né? Vai ser pontos do tipo 3, θ, onde θ pertence ao intervalo de 0 a 2π. Né? É isso aí. A ideia para esse outro R é a mesma, tá? Só que o R é uma função de θ. Certo? Não vai ser uma circunferência, mas a ideia é similar. Uma coisa a se notar aqui, importantíssima, é que, vamos escrever a equação aqui, 1 menos cosseno θ. Eu não vou tentar desenhar isso aqui, mas eu vou dar algumas ideias aí para vocês. Não precisa desenhar também, né? Dá para fazer. Por definição, o R tem que ser maior que zero, certo? Aí eu pergunto para vocês, tem algum ângulo θ que o R não dá maior que zero? Acontece aqui em algum ângulo? Quem pode me dizer? Então, refazendo a pergunta, tem algum ângulo θ que o R dá negativo? Não, porque quando o cosseno for máximo, vai dar... Vai dar zero. Zero. Aí fica Isso. zero. Isso, perfeito, exatamente. Então não tem. O cosseno varia entre menos 1 e 1. Se for menos 1, vai dar 4, né? Vai ficar 2 vezes 2, menos com menos aqui. E se for 1, vai dar 0. Então o R é sempre positivo. Isso aqui pode ser maior ou igual, enfim, isso é irrelevante. O que importa é ser positivo, o que importa é não ser negativo. Mas maior ou igual a 0. Então o θ pode ser qualquer coisa. O que é que isso quer dizer? Que o gráfico, eu não sei como é, com certeza não é a circunferência, mas o gráfico vai ter valores para R para todo o θ. Tá? Então vai ser um negocinho fechado. Certo? Bonitinho assim. Não vai ser uma circunferência, mas vai ser fechado, isso com certeza. Então, qual Ô, Fábio, Oi. tu pode fazer essa reanálise dessa parte aí do 2, 1 menos cosseno de θ, por favor? Posso. A ideia é a seguinte. Por definição, o R é uma distância, né? O R tem que ser um valor positivo. Certo? Certo? Tá aí? Tranquilo. Pronto. Qual a ideia? A gente está tentando procurar um θ, por definição também o θ ele varia entre 0 e 2π, né? Só um adendo, pode ser também de menos π até π,
tá? Acontece também isso aqui. Mas, no geral, é 0 a 2π, certo? Mas tanto faz, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, desculpa, mas, enfim. 0 a 2π. A gente está procurando um ângulo entre 0 e 2π que isso aqui não aconteça, que o R dê negativo, dê um valor negativo. E aí a pergunta foi, acontece isso aqui para algum θ? E aí não acontece, porque o valor máximo e mínimo aqui do cosseno é -1 e 1, certo? Se for -1, o R vai dar 2 vezes 1 menos -1, que dá 4. 2 vezes 2. Se o θ for o θ não, o cosseno for 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1, dá 0, tá? Então, esse cosseno aqui, esse termo, nunca vai conseguir transformar isso aqui em negativo. Essa é a... Perfeito. Perfeito? Se nunca consegue transformar ele no valor negativo, então vale para todo o θ, certo? Então, não sei como é que é o gráfico disso aqui, mas com certeza é uma curvinha fechada. Então, vou botar um bagulho feio aqui, mais ou menos. Pronto. É um bagulho fechado que vai ter um ponto, vai ter uma distância para todo o θ. Isso aqui tá horrível, tá? Não é assim, com certeza. É um bagulho mais bonitinho, mas é só uma ideia. E outra coisa. Opa. Era para ter feito isso, né? Deixa eu deixar o desenho aqui. Outra coisa importante, que a gente concluiu agorinha. Deixa eu botar um desenho feio aqui. Pronto. Outra coisa importante. Se o cosseno for 1, o R dá 0. Tá? Então, deixa eu até botar isso. Se o cosseno de θ é igual a 1, o R dá 0. Se o cosseno de θ é igual a -1, o R dá 4. Certo? Então, nota, o R ele vai de 0 até 4, enfim, ele varia entre 0 e 4. Né? Esse é o máximo e o mínimo, né? Por causa do cosseno. Esse 0 e 4 vai ser os intervalos do DR? Não vai ser. Ok. Poderia ser, mas aí tu teria que fazer integral dupla de dθ dr, o que eu nunca faço. Eu nunca faço aqui, não recomendo também. Ah, sim, é porque é a área, né? Não é nem isso, é a questão de isolar θ como uma função de R. Isso aqui não é trivial. Verdade, Isso aqui não porque já está em polares. Isso, tem isso também, mas enfim, R igual a cosseno θ. Tá bonitinho já, R em função de θ. Agora, isola o θ, vai ser θ é igual a arco cosseno, entendeu? Aí para tu integrar isso aí fica horrível. Verdade. Perfeito. Mas é uma boa pergunta. Perfeito. O R vai variar entre 0 e 4, né? Ele vai de 0 para 4, vai voltando, enfim. Depende do ângulo que tu tá. Uma coisa importante é que 3 é um valor entre 0 e 4. Tá? 3 está por aqui. Então, existe θ, isso é uma afirmação, existe θ, deixa eu até escrever aqui, existe θ tal que R igual a 2, 1 menos cosseno θ é igual a 3. Não precisava nem desse R aqui. Tal que isso aqui acontece. Todo mundo concorda? Se varia entre 0 e 4, com certeza tem algum valor de θ que dá 3. Certo? Perfeito, né? Beleza, viu um legalzinho aí. Pronto. Então, vamos achar esse θ. Que θ é esse? Então, divide tudo por 2, né? Vai ter 1 menos cosseno θ igual a 3 sobre 2. Passa esse cosseno... Enfim, vou só fazer, acho que todo mundo vai entender. Menos 1 sobre 2, certo? Agora, que θ que dá menos 1 sobre 2? Lembra que existem 2 ângulos, né? Vamos fazer aqui o negocinho. Ó. O cosseno é esse cara aqui, é o eixo X, né? 60, né? Não. Só que é menos. Isso. Aí seria qual? Seria... Calma aí, deixa eu tomar água. Não. Menos π sobre 10. É quase isso.
Tem aquela ideia de complementar e suplementar, né? Mas eu vou desenhar aqui, vai ficar claro. Tem um círculo aqui. Tá? O 1 sobre 2 3π sobre 4. estaria mais ou menos aqui. É 3π sobre 4? Não. Ó, É porque pensa eu pensei que fosse abaixo do... metade do 3π sobre 2. Pensa assim. Cosseno é uma função par, né? Cosseno de θ... Opa. Cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Que θ é esse? Tem 2 também, tá? Então seria um θ1 e um θ2 aqui. O θ1 seria 60 graus. Vou até botar em graus aqui para ficar mais claro. O θ2, eu vou escrever aqui menos 60 graus. Só para ficar mais claro. Mas o correto seria... Enfim, 60 é mais ou menos aqui, né? O correto seria... seria um ângulo aqui e o outro, né? Seria isso aqui tudo, né? Mas é 300, né? Seria 300 menos 60. Deixa eu botar isso aqui. Que é 300 graus. Usando graus. Mas eu volto. Calma. Agora, de menos 1 sobre 2, se esse aqui é 60, aí eu não lembro qual é a palavra, se é complementar ou suplementar, mas tu tem que pegar o que falta para 180, que é 120. Certo? 120 vai ser algo mais ou menos assim. É suplementar. Suplementar? Pronto. Então, esse cara aqui é o suplementar de 60. Então, θ1 aqui vai ser 120, que é 2/3 de π. Certo? 2/3 de 180. E o θ2, vai ser esse ângulo aqui, ó, porque o cosseno é o eixo x, então tem um ângulo aqui, né? Tem esses dois ângulos aqui. Ó. Deixa eu fazer em vermelho. Ó. Tem esse ângulo e tem esse outro ângulo aqui. Né? Esse outro ângulo seria 180 mais 60. Certo? Esse aqui é 180 menos 60, que é 120. Esse aqui vai ser 180 mais 60, que dá 240. Que é 4π sobre 3. Tá, vou botar aqui em graus também, só para ficar mais claro. 240. Tá bom? Deu para entender isso aí? Dos ângulos que dão isso aqui? Ô, Fábio, eu não entendi, não. Não entendeu, não? Não. Eu entendi o 2π sobre 3, agora o 120... Mas isso é 120, 2π sobre 3. Tá falando 4π sobre 3? Entendi. Sim, ok. É a mesma coisa, é que é um parêntese. É só... Eu pensei que tava multiplicando. Não. É só um parêntese, é a mesma coisa. Ok. Outra anotação. Posso até deixar assim, mas era só... Deixa eu botar um colchete aqui, 120 graus. E aqui é 240. Pronto, entendeu agora? 240 e 120. São os dois ângulos que dá esse valor aqui. Eu não entendi mesmo. Foi Não mal. entendeu? Não, tudo bem. Ó, a ideia é a seguinte. Deixa eu voltar para o gráfico aqui. Esse gráfico aqui tu conhece, né? O cosseno como eixo x, o seno como eixo y. Sim. Pronto. O π sobre 3, tá, os 60 graus, é algo mais ou menos assim, né? Certo? Se a gente faz uma reta horizontal aqui, essa diferença aqui enfim, esse aqui seria o θ, né, que tu quer. Essa diferença aqui é 30 graus, aí tu vai meio que fazer um espelho. Aqui vai ter que ser 30 graus também. Então vai ser 60 mais 30 mais 30. Porque essa reta horizontal aqui vai bater exatamente nesse ângulo. É algo mais ou menos assim, é o suplementar, é a ideia do suplementar. Entendeu? E o cosseno, como é uma função... O cosseno e o seno, né? Para esses ângulos suplementares, eles são iguais. Nesse caso, o valor em módulo, né? O valor é trocado o sinal, porque a gente está no negativo aqui. Esse lado aqui é o cosseno negativo. Esse aqui é o positivo. E o seno é o contrário. O seno aqui é positivo e aqui é negativo. Certo? Mas é só cosseno nesse caso. Então aqui é 60, o que falta para 90 aqui é 30, aí depois tu vai passar 30. Vai ficar 120. 60 mais 30 mais 30. Entendeu? Como
o cosseno de π sobre 3 é igual a 2, aí o cosseno de 2π sobre 3 vai ser igual a menos 1 sobre 2. Perfeito? Só que existe outro ângulo que isso acontece, que seria esse aqui, ó. Certo? Aí tu faz outra reta horizontal, agora horizontal não, vertical para baixo. E aí tu vai ter outro ângulo que tem o mesmo valor